Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai seguir abordando as exponenciais complexas e o conceito de impedância. Aqui eu pedi para vocês lerem no livro da disciplina. A gente vai estudar então o conceito de impedância, que normalmente é expresso pela letra Z. Tá? E para isso a gente precisa entender um pouco sobre números complexos. A gente viu na aula passada que o número complexo é expresso pelo seu módulo, tá? Que no caso aqui o módulo desse número complexo seria z minúsculo e a sua fase θ. Tá? O número complexo ele tem esse número complexo, vou chamar de z grande, ele é composto pela parte z cosseno de θ mais j seno de θ. Tá? A gente vai utilizar um artifício de exponenciais complexas para demonstrar a representação de fasores. A equação de Euler, E na J é igual a cosseno de θ mais J seno de θ. Essa é a equação de Euler. Vocês devem ter visto em equações diferenciais, em cálculo, em alguma matéria precedente. Então, se tu tem um número complexo, tá? AE na J ômega t, ou seja, o teu ângulo θ aqui está representado por ômega t. Tá? Só que tu tem então uma exponencial complexa onde tu tem uma fase que é ômega t, só que ela tem uma outra componente fasorial que não depende do tempo. Então esse A seria igual a Z vezes Z na J. Tá? Uma componente então que tem uma fase que não depende do tempo e outra componente que depende do tempo. Então tu consegue expressar o A como sendo Z e na J ômega t mais θ. Não se preocupem muito que isso é mais para demonstração da expressão do fasor. Vocês não precisam, não vamos aplicar a equação de Euler na disciplina, nem essas deduções, é mais para demonstrar de onde vem. Tá? Então, se a gente for escrever esse número complexo, tem a parte real, cosseno de ômega t mais θ, e a parte imaginária, j seno de ômega t mais θ. Então, a parte real desse número complexo, tá, é z cosseno de ômega t mais θ. Certo? Então, por quê? Porque a parte imaginária é essa parte aqui. Quando a gente expressa E na J ômega t mais θ, o Z multiplicando isso, a parte real é essa parte aqui que multiplica o cosseno. Então, como que a gente vai expressar fasorialmente? Tá? As nossas fontes de tensão, por exemplo, se eu aplicar uma fonte de tensão mais ou menos aplicada no indutor, numa resistência, tá? Só que agora eu vou trabalhar com fontes senoidais. Tá? Digamos que a minha fonte, então eu tenho um indutor e uma resistência. Digamos que a minha fonte V seja da forma Vm cosseno de ômega t mais θ. Ou seja, o Vm é o pico da onda senoidal, o ômega é a frequência e o θ é a fase, tá? Que a gente viu nas aulas anteriores.
O que significa? Significa que essa expressão V no tempo, em função do tempo, que varia no tempo, agora é senoidal, não é mais constante, o V de t vai ser a parte real de Vm e na j ômega t mais j θ, que a gente viu no anterior, vai pegar só a parte que tem cosseno. Então, o V de t é igual à parte real disso daqui. O V de t vai ser Vm cosseno de ômega t mais θ. Só que no capacitor, então se a gente for ver, analisar o capacitor, a gente viu na aula passada, a tensão no capacitor, ou melhor, a corrente no capacitor, I de T é igual a C dV dt. Tá? Então, se a gente for derivar essa parte real de Vm na J ômega t mais J θ, esse termo J ômega passa fora multiplicando, porque a gente vai derivar em relação ao tempo, fica J ômega C Vm. A corrente ela tem a mesma expressão da tensão, só que com um J ômega C multiplicando ela. Ou seja, se a gente for calcular aqui, por exemplo, a derivada, tá? For calcular a corrente, que é dV dt, ela vai ser igual a C, o C multiplicando, tá? C a derivada, então tem o C, o ômega, que vai sair da derivada aqui, Vm, a derivada do cosseno é menos seno, de ômega t, mais θ. Então fica esse negativo aqui. O menos seno de ômega t mais θ é igual a mesma coisa que a gente escrever ômega c Vm de cosseno de ômega t mais θ mais 90 graus. Porque o menos seno ele está atrasado 90 graus em relação a um cosseno. Tá? Se vocês verem uma relação trigonométrica, desenhar o seno e o cosseno, vocês vão observar essa diferença. E é justamente o que a gente observa aqui, chamado domínio da frequência. É só para mostrar para vocês de onde vêm essas relações aqui. Ó. Quando eu faço a derivada no tempo, eu observo esse mais 90, que está representado por esse J aqui. Ó. Lembrem, no número complexo, J é o eixo imaginário. Então, tu pega o vetor e desloca 90 graus. Aqui é a parte imaginária, quando tu multiplica por J. Ele era real, e tu multiplica por J, tu desloca 90 graus, a mesma coisa que foi feita aqui. Então, quando tu faz essa derivada aqui, utilizando a exponencial complexa, do que a gente vai chamar de domínio da frequência, porque a gente vai eliminar a parte que depende do tempo, pegar só a parte real, tá? A gente tem esse J ômega C vezes o Vm e na J ômega t mais J θ. Tá? Então, o que isso significa na análise fasorial? Lembra que na análise fasorial a gente não se preocupa com o tempo, a gente se preocupa apenas com o valor de pico e a fase. Então, o V, essa tensão aqui V, na análise fasorial, ela tem um valor de pico e de fase. A corrente, tá? Vou colocar um chapéuzinho aqui para indicar que é um fasor. A corrente, aqui tem o recurso do negrito, mas eu não tenho como
representar isso. Então, eu vou usar um papelzinho para dizer que é um fasor. Já a corrente, ela vai ser J ômega C Vm, ou seja, ela vai ter a magnitude da corrente, a magnitude, desculpa, da tensão vai ser multiplicada por ômega C, por conta dessa derivada temporal que traz o ômega C para fora, tá? Como a gente viu aqui. Mas o ômega, desculpa, mas o C já está na expressão da corrente. E ela vai ter uma defasagem de 90 graus em relação à tensão, por conta desse J. O que isso significa na prática? Tá? No próximo vídeo eu vou demonstrar nas simulações para isso ficar mais claro. Mas deixa eu ver se tem aqui capacitor. Acabei não colocando aqui. Isso que nós vamos ver na aula de hoje. Mas na prática, isso significa que a corrente mais 90 graus, então significa que a corrente vai estar adiantada em relação à tensão do capacitor. Se a gente tiver uma forma de onda, tá? Eu vou desenhar aqui, por exemplo, no capacitor, se eu tiver, vamos ver nesse caso aqui, por exemplo, do exemplo, daí eu faço o desenho para vocês verem. Eu tenho aqui, a tensão é 120 cosseno de 377t, 30 graus. Tá? Então significa que o ômega, que é o que multiplica o tempo, que é a frequência angular, é 377 radianos por segundo. Tá? E a capacitância é 2 microfarad. Vamos representar então a representação fasorial de V e de I. Qual que é a expressão da corrente no tempo? Então, a tensão, vamos lá, fasor. Vou desenhar com o chapéuzinho aqui, só para diferenciar. Ela vai ter o seu valor máximo, 120, e a fase 30 graus. Já a corrente, vamos olhar lá. A corrente ela vai ser ômega C vezes Vm. Então ela vai ter 2 vezes 10 na menos 6 vezes o ômega 377. Eu coloquei o C primeiro, tá? Mas então ômega C vezes 120. E a fase vai ser igual a 30 mais 90. Ah, por quê? Porque esse J aqui, ó, o que ele faz na fase quando está multiplicando o J? Tá? O J ele representa número imaginário. Então, se tu tem uma fase que é zero, ele vai deslocar 90 graus e tu vai ter 90 graus. Agora, se a fase for, por exemplo, 30 graus, que é o caso ali, quando tu multiplica por J, soma 90 graus. E a fase acaba sendo 120 graus. Então, matematicamente, o J faz isso, soma 90 graus. Então, o I fasor vai ser igual a... Então, eu vou fazer essa conta agora, que eu ainda não tinha resolvido, mas vamos lá, vou fazer essa multiplicação. 2 micro vezes 377 vezes 120. Tá? Então, eu encontrei aqui 90,5 tá? miliamperes. Só que eu vou colocar a fase antes, que é 120 graus. Então, o meu fasor da corrente é
90,5 miliamperes com 120 graus e o meu fasor da tensão 120 volts com 30 graus. Tá? Então, vamos tentar deixar isso um pouco mais claro. O que isso significa na prática? A tensão aqui, por exemplo. A tensão, vou desenhar ela em azul. O meu ponto de referência, vou usar uma referência temporal aqui. Vou desenhar a tensão. Digamos que aqui é o meu tempo zero. Comecei a medir. Tá? Então, ela não começou, cosseno começa em 1, ela não começou o cosseno de 30, cosseno de 30 é 0,86. Então, no meu tempo zero, quando isso aqui tender para zero, eu vou ter 120 vezes 0,86. Tá? 120. É 103 volts. Então, ela começa aqui no 103 volts, no tempo zero, e tem esse comportamento. Onde ela vai variar de menos 120 até 120 volts. Esse é o comportamento da tensão em função do tempo. Já a corrente, vamos colocar aqui a cor, pegar em verde. Já a corrente, no tempo zero, agora eu vou escrever a expressão da corrente, para ajudar o desenho. E de T, então, o módulo é 90,5 milli, a mesma forma, cosseno, a mesma frequência, porque não vai mudar a frequência, ele só está mudando o módulo e a fase. Então, 377 T mais 120 graus, miliamperes. Tá? Então, quando o tempo for igual a zero, tem o cosseno de 120. O cosseno de 120 é menos 0,5 vezes 90,5. Ele começa em menos 45,25 miliamperes. A corrente começa no tempo zero. Tá? Deixa eu só. Tá dando algum problema aqui da ponteira. Tá, voltou. Então, menos 45,25 ela começa e tem a forma de um cosseno. Então, ela vai ter um comportamento mais ou menos assim. Só fazendo a simulação para ver direitinho. Tá? Mas ela vai variar. Deixa eu tentar voltar aqui, deixa eu ver se eu tenho como desfazer. Eu não tenho como desfazer, eu acho, mas esse ponto aqui de pico, na verdade, vai ser 90,5. Aqui deveria ser, eu vou desenhar mais para baixo aqui, menos 90,5 miliamperes. Tá? Então, o que acontece? A gente consegue representar tanto a magnitude, tá? Como a fase, como a defasagem, a diferença de fase, de quando que os picos ocorrem no tempo em cada um desses sinais, tá? Através dos fasores. Aqui eu demonstro a fase, a magnitude da corrente, a magnitude da tensão e a fase. Não se assustem que vão começar a ver alguns exemplos, algumas análises, vai ficar um pouco mais claro. Tá? Esse era o caso do capacitor. Já no indutor, a relação, a tensão, a corrente, tem uma relação oposta. Porque lembra, no capacitor, a corrente do capacitor era C dV dt.
Tá? De modo que a gente observou que a corrente estava adiantada em relação à tensão. Já aqui é o contrário. Já aqui a corrente, uma fase θ, se eu tiver uma corrente I igual a, sei lá, 10 amperes com fase 0 graus, eu vou ter uma tensão. Agora, como a tensão é a derivada da corrente, multiplica por esse J ômega na frente, eu vou ter uma tensão 10 vezes ômega vezes L, o valor da frequência I na indutância, uma fase de 90 graus. Ou seja, se eu for desenhar a corrente, tá? E em azul e a tensão em vermelho, a tensão vai estar adiantada. Ó. O zero aparece antes na tensão do que aparece na corrente. Então aqui sendo a tensão e, e em azul sendo a corrente. Então, para que serve a impedância? A impedância serve para trabalhar essa relação entre corrente e tensão, tá? Tanto em capacitores como indutores. E ela serve para dar essa relação tanto de módulo, de qual que é a parcela que multiplica o módulo uma com a outra, porque no indutor no resistor, a gente verificou que a tensão era igual a uma constante vezes a corrente. E essa constante é a resistência. Tinha só uma questão de módulo. Multiplica a tensão pela a corrente pela uma constante e tu encontra a tensão. Não tem diferença de fase. Já na capacitância e na indutância tem diferença de fase. Então, não é essa grandeza e a impedância está relacionada com isso, com uma grandeza que relaciona não apenas a relação de módulo entre tensão e corrente, mas também a defasagem, tá? A diferença de fase entre essas grandezas. Eu tenho aqui, por exemplo, uma corrente e um indutor. Como é que eu vou representar fasoralmente I e V de T? Então, o I vai ser 1 micro, tá? Com uma fase de 30 graus. Vou botar aqui, até apareceu antes, mas é melhor botar a unidade depois. Já a tensão, a gente viu que a expressão ali é L, ômega L, é o fator que multiplica o módulo. Então, ômega é 9,15 esp na 7 vezes a indutância, que é 1 microhenry, tá? E esse valor multiplica o módulo da corrente, que é 1 micro. Tá? Então eu achei aqui 91 micro, 91,5 micro volts, com uma fase também deslocada 90 graus, porque aqui é a tensão que está multiplicada por J, então soma 90 graus. Tá? De modo então que a gente tem ali a expressão da corrente, vai ser 91,5 microvolts, com uma fase de 120 graus. Tá? Essa é a expressão no tempo. Já no resistor, tá? Não tem a questão da defasagem, porque não tem a derivada. Tem a derivada que faz o J multiplicar o R vezes I. Tá? Então, se tu aplica uma onda senoidal em um resistor, como não tem relação de derivada que traz o J para frente, ou que faz no domínio do tempo um cosseno virar um seno, que representa matematicamente essa mudança de fase, tem duas formas de observar essa mudança de fase. Uma é
através de uma exponencial complexa, quando traz o j para frente multiplicando, que é a mesma coisa que deslocar 90 graus, ou no domínio do tempo, quando deriva um seno e um cosseno e encontra um cosseno e um seno. Eles vão estar defasados na fase. Já no resistor, não. Só multiplica por uma constante quando faz a derivada. Como não tem derivada para ser feita, não surge esse termo de j multiplicando r. O V igual a R vezes I. O que significa que, se eu desenhar a tensão e a corrente, eu só vou ter uma relação de modo, mas elas vão estar em fase. Ou seja, os picos e os zeros ocorrem no mesmo instante de tempo. Por exemplo, a corrente e em azul a tensão. Então a gente tem essas relações de impedância. O que é impedância? Então a gente vai fazer a análise com uma estação senoidal, regime permanente. O que significa regime permanente? Que já descorreu um tempo longo o suficiente para os sinais se acomodarem. Todos no circuito, todos os sinais terem a mesma frequência. Porque ocorre, vocês devem ter visto em equações diferenciais, tem uma análise transitória diferenciais. É a resposta natural do sistema, a resposta natural e a resposta forçada, que depende da entrada. Nessa disciplina a gente vai estudar apenas a resposta forçada, que é a resposta que depende da entrada da tensão de entrada ou da corrente da fonte de entrada, e sem se preocupar com os transitórios. Não vamos trabalhar com equações diferenciais. Tá? Vai trabalhar apenas com outros fasores. Então, a impedância ela expressa as relações entre a tensão e a corrente nos elementos R e LC, com uma fórmula similar utilizada à lei de Ohm. Então a gente tem ali, aqui em fasor, que está representado em negrita, eu vou colocar o chapéuzinho. Então a impedância é o fasor da tensão dividido pelo fasor da corrente. A gente viu essa relação no indutor, VI é J. Desculpa, J ômega LI. Então a impedância no indutor vai ser V dividido por I, que é igual a J ômega L. Essa tabela aqui é muito importante. Já no capacitor, a gente encontrou que I no capacitor era igual a J ômega C V. Então, V sobre I, que é a impedância, vai ser igual a 1 sobre J ômega C, ou pode escrever também, que é o que está escrito aqui, ou de outra forma, multiplicando J em cima e embaixo. Por que vamos fazer isso? Só para ter uma noção do número complexo J. O J, quem não lembra da aula passada, é igual ao I do número complexo. Ele é a raiz de menos 1. Então, multiplicar o J em cima e embaixo, eu vou transformar esse termo aqui, J vezes J, vai ser raiz de menos 1 vezes raiz de menos 1, que é igual a menos 1. Então fica menos J dividido por ômega C. É uma outra forma de escrever a impedância em um capacitor. Tá? 1 sobre J ômega C e menos J sobre ômega C. É sempre interessante colocar o número complexo no numerador. Tá? Porque na hora de fazer soma, multiplicação, enfim, a calculadora é mais fácil já trabalhar com o número complexo no numerador. Bom, então vamos ver análise de circuitos usando conceitos de fasores e impedâncias. Aqui vai ficar um pouco mais clara a aplicação. Primeira coisa, vai valer tudo aqui. As leis de Kirchhoff que vocês viram nos módulos 1 e 2 são válidas. Tá? São válidas. Ok. O problema é que agora a gente vai ter que fazer a manipulação de números complexos.
Por isso era importante entender bem a primeira parte, porque a análise agora vai se dar com números complexos. Tá? Então vamos dar uma olhada aqui. Ele é válido então para as estações senoidais, que é o caso aqui, onde a tensão de entrada, chamada aqui de V1, 10 cosseno de 377t. Então, a gente tem que passar para fasores. Como é que a gente vai fazer isso? A primeira coisa, a tensão então vai ser V1 vai ser igual a 10 com uma fase zero, porque aqui tem o ômega t mais tal, só que o tal é zero. Mas é o que eu faço normalmente, a fonte de tensão primária que está alimentando o circuito eu costumo definir como a fase zero, a fase de referência. E a gente tem o resistor com uma resistência que é igual à sua impedância, 20 kΩ. A gente tem um capacitor. O capacitor, então, a gente pode calcular a impedância, como a gente viu anteriormente, que vai ser 1 sobre J ômega C ou menos J sobre ômega C. Tá? Então, foi o que foi calculado ali, ó. 1 menos J sobre ômega C deu menos J vezes 2,65 kΩ. Então, só vou colocar aqui menos J vezes 2,65 kΩ. Como é uma grandeza, como a impedância é tensão sobre corrente, a unidade é ohms. Só que ela não é igual à resistência, que também tem unidade de ohms, porque ela considera defasagem também entre os sinais. Bom, agora entra o cálculo. Tá? Aqui já está a solução, mas vamos ver como é que foi pensada essa solução. Então, o que foi pedido aqui foi a tensão V de C. Novamente, as leis de Kirchhoff são válidas. Eu tenho essa corrente I que passa aqui. Eu quero saber a tensão que passa ali, em V de C. Novamente, eu sei que essa corrente, vamos trabalhar com fasores, a corrente I, ela vai ser igual a V1 dividido pela soma das impedâncias. Agora a gente está trabalhando com números complexos, a gente vai ter que somar o R mais a impedância do capacitor, tá? Mais menos J.265 kΩ. Tá? Só para ficar um pouco mais claro, se eu for usar a lei de Kirchhoff, essa tensão V aqui, ó, menos V mais VR mais VC igual a zero. Então V é igual a VR mais VC. V, agora é em fasores, vai ser igual a I vezes ZR, que é a impedância do resistor, mais I vezes EC, que é a impedância do capacitor. Tá? Então, para eu calcular o I, que é o que está se pedindo ali, não está se pedindo isso, está se pedindo a tensão VC, que é I vezes EC, só que primeiro eu tenho que encontrar o I para conseguir calcular o VC. Então, para eu calcular o I, ela vai ser igual a V dividido por ZR mais EC. O ZR é a impedância da resistência, que é 20 kΩ, e VC é a impedância do capacitor, que é 2,65 kΩ. Tá? Assim eu calculo a corrente. E para calcular o VC vai ser essa corrente, tá? Multiplicada pelo ZC. Então tem que multiplicar por ZC. Aqui é o que foi feito aqui, um divisor de tensão. Então eu tenho o fasor da tensão, veja a expressão que eu deduzi ali, o V,
que é 10 com 0 graus. Tá? 10 com 0 graus. Eu tenho o ZC e tenho aqui a impedância da resistência e a impedância da capacitância. Agora eu tenho que utilizar da manipulação de números complexos para realizar esses cálculos. O que foi feito aqui? Passou esse valor aqui para polar, ele estava em retangular e foi passado para polar, porque a gente tem que fazer uma divisão. Se vocês conseguem fazer na calculadora Casio ou numa calculadora online, eu vou postar um vídeo de como fazer isso na calculadora Casio, mas aqui dá para ver direto que o menos J tem fase menos 90. Quem pensa no número complexo, o menos J é para cá, ó. Então em relação aqui é o J e aqui é a parte real. Um valor de 2,65 no sentido menos J tem uma defasagem de menos 90 graus. Se fosse mais J seria 90 graus. Então é menos J, 2,65K. E aqui tens uma componente real de 20K, uma componente no eixo menos J de menos 2,65K. Tá? Que dá essa fase aqui de menos 7,54 graus. E o módulo é só fazer a Pitágoras, né, para encontrar esse módulo aqui, que deu esses 20,17, que é 20 ao quadrado mais 2,65 ao quadrado, tirar a raiz. E aí, para manipular o número complexo quando ele está na forma polar, tu pode dividir os módulos e subtrair as fases. Fica 90 menos 7,54, que dá uns 82,46. Depois, quando tu multiplica aqui também, multiplica os módulos e soma as fases. Então fica esse valor de 131 menos 82,46. Essa é a tensão VC. Certo? Por que isso é interessante? Porque a gente não precisou utilizar nenhuma equação diferencial, não precisou manipular cossenos e senos no tempo. A gente consegue expressar a tensão no tempo só fazendo a transformação de fasor para tempo. Porque a gente conhece o módulo, a gente conhece a fase que a gente calculou e conhece também o ômega, que é o mesmo entrada. Essa frequência, essa frequência ômega, vou chamar de ômega 1, ela é a mesma frequência que a onda vai oscilar no resistor, também é a mesma frequência que ela vai oscilar no capacitor e em todos os elementos do circuito. Tá? Em regime permanente, depois que se acomoda. Ela está relacionada com a resposta forçada do sistema. Então, quando a gente já conhece o ômega, a gente pode passar para o chamado domínio da frequência, que é onde a gente exclui o tempo, trabalha apenas com as impedâncias que dependem da frequência, por isso é chamado domínio da frequência, faz as operações e depois volta para o domínio do tempo. Agora, nossas tensões e correntes não têm apenas mais magnitude, elas têm magnitude e fase. Tá? Vamos dar uma olhada. Aqui. Considerando o circuito abaixo, esse é o exercício 4 da lista. Qual o valor de ômega, a tensão de saída VO é igual a zero. Fica trabalhar no domínio da frequência e lembrar como a tensão é dada. A tensão é dada por IZ, vai ser necessário que a impedância equivalente VO seja igual a zero. Vamos pensar um pouco nisso. Então, novamente, a gente tem esses elementos em série aqui, uma corrente I. Ok? Então, a gente tem ali 50, fase zero, é a tensão de entrada. Eu quero que essa tensão na saída seja igual a zero. Então, eu desejo VO igual a zero.
que é essa tensão VO? Essa corrente I está passando por aqui, o VO vai ser igual a I vezes a impedância do indutor mais I vezes a impedância do capacitor. Tá? A impedância do indutor, tá? Vamos voltar para a tabelinha lá, ela é J ômega L. Vai ser igual a J ômega L. A impedância do capacitor, voltar para a tabelinha lá, é menos J sobre ômega C. Menos J sobre ômega C. A tensão VO ela é igual a I, fasor da corrente, vezes ZL mais ZC. Só que eu quero que isso seja igual a zero. Tá? Então, qual que seria uma maneira de fazer com que a corrente seja igual a zero? Teria duas maneiras. Uma maneira de fazer seria colocar a frequência tão alta né? Se tu fizeres a frequência tão alta de modo que esse indutor aqui tem uma impedância muito alta, ou se a frequência fosse igual a zero, e daí o indutor se torna um circuito aberto, ou o ômega fosse igual a zero, daí o capacitor se torna um circuito a zero, um circuito aberto como a gente viu anteriormente. Porque veja aqui, ó, se o ômega for igual a zero, a impedância tende ao infinito. Então por isso que um capacitor também é um circuito aberto. Tá? Porque se a frequência for igual a zero, a capacitância tende ao infinito. Se a frequência for igual a infinita, o indutor também se tende ao infinito. A impedância do indutor tende ao infinito. Ele se torna um circuito aberto. Só que aqui a gente está trabalhando a frequência finita. Tá? Seria a ideia de uma frequência finita, não numa questão de corrente contínua ou de frequência infinita, que nem é possível. Então a gente vai trabalhar com o fato de que ZL mais ZC tem que ser igual a zero. Não para a corrente ser igual a zero, mas sim para que a impedância seja igual a zero. Para a corrente ser igual a zero seria esses dois casos, ou para a frequência igual a zero ou para a frequência igual a infinito. Mas para a impedância ser igual a zero, o que foi pedido aqui, na ordem do exercício, a impedância equivalente em V0 seja igual a zero. Tem que ser o caso onde ZL é igual a ZC. Então, o que a gente precisa ter? A gente precisa garantir que J ômega L menos J ômega C seja igual a zero, o que significa que ômega L tem que ser igual a ômega C só que ver só se está certo isso, que a frequência que vai ser igual. Então eu preciso garantir, deixa eu só ver se eu não copiei errado aqui. Eu copiei errado. Aqui é menos J sobre ômega C, porque não está fazendo sentido aqui. Então deixa eu corrigir aqui.
J ômega L tem que ser igual a J sobre ômega C. Agora sim, agora eu consigo isolar o ômega. O ômega ao quadrado vai ser igual a 1 sobre LC. O ômega é igual a raiz de 1 sobre LC. Esse valor, então, vamos colocar em vermelho aqui. Esse ômega, que vai ser igual a raiz de 1 sobre 5 vezes 10 na menos 3 vezes 20 vezes 10 na menos 3 é igual a 100 radianos por segundo. O que significa, então, que quando a frequência ficar igual a 100 radianos por segundo, essa impedância aqui, vamos até calcular qual é o valor dessa impedância. Ômega L, 5 esp na menos 3 vezes 100. Então eu vou ter aqui J 0,5 ohms. E aqui eu tenho menos J 0,5 ohms. Então a soma dessas duas impedâncias é igual a zero. Essa tensão, a diferença de tensão daqui para cá, vai ser igual a zero. O que significa que um sinal vai estar defasado em relação ao outro, em 180 graus, com a mesma magnitude. Porque veja, esse sinal aqui está 90 graus defasado, adiantado em relação ao 0 graus da entrada, e esse está 90 graus atrasado. Eles têm uma defasagem entre eles de 180 graus. Quando o ômega for igual a 100, vão ter a mesma magnitude, as impedâncias, então os sinais vão ter de tensão vão ter a mesma magnitude. A corrente é a mesma, multiplicando a mesma impedância, só que com sinais opostos, eles vão se cancelar e a diferença de potencial daqui para cá é igual a zero, apesar da diferença no indutor e no capacitor ser diferente de zero, mas quando tu soma as duas, o resultado dá igual a zero. Aí eu vou fazer uma simulação para demonstrar isso, para ficar mais claro para vocês. Mas a resposta é esta. E a lista de exercícios. Então, mesmo esquema, calcular o exercício 5. Só que ao invés, aqui até, vou manter o 50, mas vou trocar aqui a frequência. Frequência igual a 100. Tá? Então, resolver esse exercício considerando 50 cosseno de 100 t volts como a fonte na entrada. Tá? E o exercício 7, trocando a frequência para 200. Tá? Encontrar essa corrente X com esse sinal de entrada, tá? Mudando para 200 radianos por segundo a frequência. Tá? Então a dica é a mesma. Encontrar as impedâncias, encontrar os fasores, trabalhar no domínio da frequência, encontrar aqui o I de fasor, aqui está o I no tempo, então o I fasor, aplicar o KVL, que é a lei de Kirchhoff das tensões, e calcular a corrente I no tempo. Tá? Depois que encontrar o fasor, passar para o tempo. A mesma coisa aqui, depois que encontrar o fasor de I de X, passar para o domínio do tempo. Certo? No próximo vídeo eu vou fazer algumas simulações daí. Esse é o conteúdo da aula. Como eu disse, esse é um assunto difícil de assimilar, mas eu vou fazer agora umas simulações que eu vou postar depois com alguns exemplos para ficar um pouquinho mais claro esses efeitos, tá? De tensão, corrente, no domínio do tempo com na defasagem. É um pouquinho difícil de visualizar, beleza? Mas com o que foi visto aqui, vocês já conseguem iniciar então os exercícios. Esses são o exercício 1 e 2, então. Tá? Esse aqui é o exercício 2. Exercício 2 da tarefa 3.
E este aqui é o exercício 1. Desculpe. Exercício 1 da tarefa 3. Certo? Então tá bom. Até a próxima aula.